Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Podem se sentar em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus por estar com vocês aqui essa noite, em mais uma semana de vigília que o Senhor me concede o privilégio, mesmo diante de grande responsabilidade. É um privilégio muito grande poder estar com a incumbência de trazer algo da parte de Deus essa noite. Então, quero louvar a Deus primeiramente por estar aqui nessa noite. Pregar na semana de vigília, pregar em si já é muito desafiador, mas pregar na semana de vigília é mais desafiador. Porque como o pastor Jean bem diz, o nível é bem alto. E a gente precisa mergulhar de uma maneira especial. Mas enquanto eu mergulhava de uma maneira diferenciada nas escrituras, nos meus livros de teologia sistemática, nos comentários, lembrando das aulas de sistemática do seminário, eu agradeci ao Senhor. Porque se eu não estivesse aqui nessa semana de vigília, eu sou muito sincera com vocês, diante de toda a correria que eu tenho, seria pouco provável que essa semana eu tivesse pego todo esse material para estudar. Então eu me sinto privilegiada. É muito desafiador, mas eu recebo como um presente de Deus dado pelo meu pastor. Por dentro desse desafio, poder estar buscando e conhecendo mais das escrituras. Então eu quero louvar a Deus, porque tenha certeza que quando a fonte jorra para a igreja e quando vocês são plenamente edificados, eu primeiramente sou edificado e a palavra vem fervendo do meu coração para eu trazer ela aqui. Amém? Então, tem uma palavra que ferve no meu coração nessa noite, eu quero dividir com você. Você tem ouvidos para ouvir o que o céu tem para falar? Glória a Deus. Deus abençoe a vida do nosso querido pastor Jean, que sempre confia em nós. Pastor, dá uma vontade de olhar para o Senhor e dizer, não confie tanto em mim assim não. Muito obrigado, pastor, por mais uma noite, por confiar mais uma vez. Deus abençoe o senhor, sua família, a missionária, suas filhas, sua casa, esta igreja, em nome de Jesus. Não posso deixar de falar, antes de entrar na ministração, dos príncipes de Deus que têm pregado aqui, que vão pregar. Meu amigo, pastor Tiago Nascimento, pastor Egivanildo, que é um mestre, não é? E essa que vos fala ali, a menor. E meu amigo, pastor Diego Rafael, e nosso querido amigo, pastor Manuel Pedro Júnior, que dispensa comentários. Príncipes de Deus na terra. E eu não tenho dúvida que teria muitos outros arautos de Deus para estar aqui. Mas o Senhor me escolheu para estar aqui. Temo e tremo para trazer a palavra do Senhor, mas tem uma palavra que ferve no meu coração e eu quero dividir com você essa noite. Amém? Sentado mesmo como você está, sentada, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Deus abençoe todos os irmãos que estão aí na transmissão pela internet, que Jesus abençoe a sua vida e que você também receba a graça de Deus aí na sua casa. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Eu não sou de fazer leituras muito extensas, mas para nós compreendermos tudo, eu queria que a gente lesse do 12 até o 21. Fique atento aí, vá acompanhando, a gente lê rapidinho, porque é o tipo de leitura que não dá para ler só um ou dois versículos, que a gente tenta narrar de maneira expositiva, e é interessante que se leia tudo. Romanos 5, do 12 ao 21. Que diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado e morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isto que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés,
até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim um dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos foram feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória! Queridos e queridas, a mim foi entregue o desafio de falar, como bem já foi dito pelo pastor Jean, sobre Adão e Cristo, os dois destinos. Nós estamos estudando nessa semana de vigília, posso dizer na verdade mas na verdade é a carta mais rica que Paulo escreveu. E na verdade, de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, a de Romanos tem alguns conteúdos especiais. Primeiro porque Paulo estava em Corinto quando escreveu essa carta. E Paulo escreveu essa carta a uma igreja que ele ainda não conhecia em loco. Ele ainda não tinha ido a esta igreja. Mas ele escreve aos santos, inclusive no capítulo 1, deixando bem claro o desejo de conhecer aquela igreja. E aí, o apóstolo Paulo começa trazendo sobre o pecado, sobre as concupiscências da carne, sobre justificação, sobre lei e graça. Nós enxergamos que de todas as cartas do apóstolo Paulo, a carta de conteúdo mais sistemático é Romanos. Romanos é uma carta riquíssima. E aí nós estamos estudando ela nessa semana de vigília, a qual é um presente que o Espírito entrega à igreja. E dentro dessa carta, de tantos temas que podem ser abordados, quero repetir que a mim ficou a incumbência de falar sobre Adão e Cristo. No capítulo 5, Paulo, a partir do versículo 12, onde lemos, Paulo começa a trazer, através de dois personagens, a ideia de dois caminhos, como bem dito, dois destinos. De um lado, Adão, representando a natureza caída, representando a humanidade caída. Do outro lado, Jesus Cristo, representando aqueles, pois, que estão em Cristo e justificados a partir do sacrifício vicário de Cristo. Paulo bem escreve que, por meio de um homem, todos se tornaram pecadores. Nós entendemos isso de uma maneira especial no primeiro dia, quando o pastor Tiago pregou sobre a depravação total. Aonde todos, pelo pecado de Adão,
aonde toda a humanidade, pelo pecado de um só homem, foi contaminada pela semente do pecado e presa e cativa pela cadeia do pecado. Aqui nesse capítulo, Paulo constrói a ideia de que Adão e Cristo encabeçam cada um povo. Encabeçam cada um grupo. De Adão até Cristo, nós conseguimos enxergar no meio desse caminho um plano perfeito, na qual nós conhecemos como plano da salvação. De Adão, pós-queda, até Cristo, nós enxergamos um roteiro de um plano perfeito, de uma cronologia divina, sem falta, sem erro nenhum, sem nenhum atraso, sem nenhum erro de percurso, sem precisar de nenhum plano B, porque o plano da redenção nunca foi um plano B de Deus. E nós enxergamos um percurso perfeito até que esse plano da redenção se manifestasse a partir de Cristo. Só que antes de entrar em detalhes sobre Adão e depois falarei sobre Cristo, eu quero falar desse Adão antes da queda. Porque quando a gente fala na queda, quando a gente fala no pecado, a gente precisa compreender o que se foi perdido a partir disso. Qual o prejuízo que o homem teve a partir dessa queda? Antes da queda, quando a criação é descrita no Gênesis 1, bem verdade, que tudo que foi feito é descrito como e viu Deus que era bom. De tudo que estava sendo feito, e viu Deus que era bom. Mas quando o Senhor criou o homem, a fala de Deus foi: façamos. Houve uma aliança especial entre a Trindade para a criação do homem. E quando o homem foi feito, o Senhor olhou para o homem e disse: Deus. E viu Deus que era muito bom. Esse foi o retrato da criação antes do pecado. A fala que o próprio Deus descreveu ao que foi criado antes do pecado entrar foi descrito como bom, e eu quero falar desse bom nessa noite. Porque sabe, irmãos, que o homem ele foi a cereja do bolo, a coroa da criação. Ao homem Deus olhou e disse, e o descreveu como muito bom, porque ao homem foi dado uma capacidade especial de tudo que foi criado antes. O homem recebeu capacidade intelectual, capacidade cognitiva. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, foi: façamos o homem com a capacidade de se relacionar conosco. Porque do que foi criado antes, nada
tinha como se relacionar de maneira direta, consciente e racional como homem. Mas mais do que isso, quando o Senhor diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e quando o Senhor sopra nas narinas, quando Ele diz, façamos a nossa imagem e semelhança, a nós foram entregues coisas vindas de Deus, que em outras coisas que foram criadas não recebeu, tais como, que nós chamamos na teologia sistemática de atributos comunicáveis. Atributos incomunicáveis são coisas que só Deus é e que Ele não dá a ninguém. Onipotência, onipresença, onisciência, santidade. É dele, é atributo dele. Irmãos, isso é o que a gente conhece, porque Deus é tanta coisa que a gente vai viver a eternidade com Ele e não vai dar tempo de descobrir quem Ele é. Deus é coisa que a gente nem imagina. A eternidade vai ser insuficiente para você conhecer Deus. Atributos incomunicáveis, pertencem a Ele, é dele, Ele não divide com ninguém. Mas existem os atributos que nós chamamos de comunicáveis. São coisas que Deus é e que Ele decidiu dividir conosco. Ele é amor e Ele criou o homem dizendo, façamos a imagem e semelhança. Ele diz assim, vou colocar ele com capacidade de amar. Ele é misericordioso, Ele diz, eu vou fazer o homem com a capacidade de ser misericordioso também. Quando você ama, quando você é misericordioso, quando você é bondoso, eu quero lhe dizer que não veio de você não, foi coisa que veio de Deus. Foi coisa que veio de Deus. Intelectualidade, habilidade cognitiva, habilidade de pensar, foi coisa que Deus deu. E Deus, quando olhou o homem, Ele viu a possibilidade daquela criação específica se relacionar com Ele. E em todo o tempo, o projeto do diabo em lançar o pecado ao homem foi destruir o relacionamento, porque repare, em Adão o relacionamento foi rompido, em Cristo o relacionamento foi novamente feito. A proposta do adversário em lançar o pecado foi romper o relacionamento, e Cristo veio para trazer o relacionamento novamente. Mas eu quero falar sobre o bom. E viu Deus que isso era bom. E o Wayne Gruden diz que o bom é algo digno de aprovação. Para você dizer que algo é bom, é porque alguém teve que aprovar isso. Sim ou não? Para alguém descrever, dar um adjetivo de que algo é bom, teve que passar por algum critério pessoal daquela pessoa. Porque o que é bom para você pode não ser para mim. Então, medir o que é bom e o que não é, traz critérios pessoais. Mas ainda assim critérios, mesmo que pessoais, individuais, são critérios para olhar e dizer assim, é bom. E o Wayne Gruden diz que os atos de Deus são dignos da sua própria aprovação. Ele que faz e Ele que aprova. Então tudo, quando o salmista diz, o Senhor é bom, o salmista estava dizendo, tudo o que Deus faz é perfeito e tem aprovação dele mesmo. É Deus criando e dizendo, está aprovado por mim. É Deus criando os luminares dizendo, está aprovado por mim. É Deus, aleluia, criando as vegetações dizendo, eu que fiz e por mim está aprovado. Quando Deus diz para você, eu sou bom, Ele está dizendo, eu sei como fazer e eu mesmo já aprovei o que eu quero na tua vida. O critério de aprovação dele é Ele mesmo. O seu caráter aprova os seus feitos. Então, irmão, quando Deus faz, se a gente aprova ou não, por Ele já foi aprovado. Alguém está entendendo o que é que o céu está trazendo aqui? Quando Deus olhou e disse, viu Deus que é muito bom. A tentativa
do pecado, do diabo lançando o pecado, foi trazer desaprovação naquilo que Deus já aprovou. Quando ele diz é bom, quando o salmista diz o Senhor é bom, ele está dizendo, foi o Senhor que aprovou o que ele fez. É muito mais do que dizer bom, irmãos, no nosso sentido e na nossa cultura, porque o que é bom pode ser melhor. E quando a gente lê o Senhor é bom, na nossa cultura a gente diz assim, meu Deus, podia ter sido empregado uma palavra mais forte aqui para descrever Deus, porque é só bom. Mas a ideia no original é, ele é um Deus que faz e ele mesmo aprova o que ele faz. O seu caráter aprova os seus atos. Eu vou repetir, o caráter de Deus aprova os próprios atos de Deus. Isso é extraordinário. Por que Deus é bom? Porque Deus aprova o que Ele faz. E por que Ele aprova o que Ele faz? Porque Ele é bom. Ele faz porque Ele sabe porque Ele faz porque Ele sabe porque Ele faz. Ele sabe o que está fazendo, e quando Ele faz, Ele sabe que vai ser bom, e quando Ele sabe que vai ser bom, Ele faz. Deus é assim. Então, quando Deus olhou para o homem, quando Ele olhou para a criação, Ele dizia, viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Ele estava dizendo, eu fiz e está aprovado. Mas quando Ele olhou para o homem, Ele disse assim, eu vi Deus que era muito bom. E viu Deus que era muito bom. Tozer diz que quando ele disse, viu Deus que era muito bom, ele estava dizendo, essa criação que eu fiz agora, em especial, ela vai cumprir o propósito para o qual foi criado. Essa criação específica, ela está sendo criada com um propósito. Quando ele diz, muito bom, foi criado, está aprovado por mim, mas tem um propósito. E o homem foi criado, imagem e semelhança de Deus, e você conhece toda a narrativa da história. Logo após a mulher foi criada, e depois da mulher não foi criado mais nada, diga glória a Deus. Não precisava mais. Se precisava ou não, eu não sei, mas que não foi criado mais, não foi não. É a Bíblia que diz, eu não é, irmã. Então, a mulher foi criada. E aí você conhece toda a trama até o pecado chegar. A serpente, de maneira astuciosa, induz a mulher, que induz o homem pelo seu poder de persuasão. E eles comem da árvore, do fruto da árvore, do bem e do mal, aonde de tudo se podia provar. Mas eles foram induzidos a caminhar por um caminho que não se podia. E aí, o pecado entra na humanidade. E a primeira coisa que se rompe foi o relacionamento. Eu quero falar nessa noite sobre a aliança da criação. Eu vou falar sobre duas alianças, uma representando Adão e outra representando Cristo. A aliança da criação, ou alguns chamam de aliança adâmica, e a aliança da graça. Nós vamos entender aonde uma termina e aonde outra nos encontra. É bem verdade que quando o pecado entrou na humanidade, causou uma depravação de maneira total, onde não só o homem, mas a natureza e toda a criação foi comprometida pelo pecado. A ponto de que, quando Adão começa a ter os seus filhos, no Gênesis capítulo 5, versículo 6, é bem declarado que Adão teve filhos à sua imagem e semelhança e não mais a de Deus.
Gênesis capítulo 5, versículo 3 diz: Adão teve filhos à sua imagem e semelhança. A essência de que Adão, pois, recebeu de Deus, agora a partir do pecado, a partir da concepção dos filhos que já estavam em pecado, agora a ideia é Adão estar reproduzindo gente igual a ele. É interessante compreender que o pecado entrou na humanidade através de Adão, e eu vou entrar sobre isso de maneira tal que quem foi Adão? Adão foi um personagem. Foi patriarca? Não. Foi o primeiro homem, sim. É tão tal, irmãos, que Adão morreu com 930 anos. E o capítulo 5, versículo 5, diz que Adão morreu e Adão se encerra ali. Não tem muito mais o que falar sobre ele, ele foi um personagem. Ele foi o primeiro homem e o representante terrível da queda. Esse foi ele. Nós enxergamos que a partir do pecado de Adão, quando Deus desce ao jardim, provavelmente em uma teofania, em forma de homem, no entardecer para se encontrar com Adão, nós enxergamos que após o pecado, a fala de Adão já denuncia que o pecado corrompeu diretamente o seu caráter. Quando Deus procura, porque estás escondido, Adão? Estou escondido porque eu estava nu. Quem foi que disse que estavas nu? Por acaso comesses? Nós enxergamos a manifestação do pecado no caráter do homem, quando ele diz assim, foi a mulher. Típico do pecado, de não reconhecer as suas faltas, porque o homem só consegue reconhecer as suas faltas de pecado a partir de Cristo. Nós enxergamos a corrupção direta no caráter e nas realizações do homem. Nós enxergamos um caráter violado. Nós enxergamos a acusação, porque a acusação faz parte do pacote do pecado. Nós enxergamos a covardia. Ele, pois, a mulher que há tempo atrás ele olha e diz assim, meu amigo, de tudo que foi criado, igual a essa não tem. Carne da minha carne, osso do meu osso. Quando olhou para a mulher, deu logo uma declaração de amor. Essa é, pois, carne da minha carne e osso do meu osso. Mas agora, a partir do pecado, a omissão entra em seu coração. E ele diz assim, foi ela. Ou seja, eu não quero nem saber. Preste as contas com ela. Desobediência. E aí, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Stott diz que Adão tinha a possibilidade, mas não a necessidade do pecado. E há quem muito fale sobre livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a possibilidade sem necessidade. Porque quem é obediente não precisa usar de livre-arbítrio. Porque eu tenho livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a possibilidade. E nem tudo que é possível é exatamente correto. Deus poderia violar do homem a possibilidade do pecado, sim ou não? Sim. Quem foi? Irmãos, entenda. De tudo que foi criado, o Senhor falou, o homem Deus fez. Mas o Gênesis é claro que o Éden, o Senhor plantou. Deus fez, Ele fez. O texto não diz, e o Senhor disse, cria-se o Éden. A palavra do Senhor diz que Ele fez para colocar o homem. E se Ele, pois, fez, e se foi feito dele, aquela árvore no meio do jardim foi colocada ali porque Ele deixou o homem com a possibilidade.
não tinha o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é do que a possibilidade, mas não necessidade. Porque quem vive em vida de obediência não precisa utilizar o livre-arbítrio. Tem gente que pensa que livre-arbítrio é caminho novo de Deus. Não é. Livre-arbítrio é uma possibilidade, mas não necessidade. E nem tudo que é possível necessariamente é certo ou moral. Stott diz que ele foi criado com a possibilidade. Entenda. É interessante observar que no Gênesis 1:31, quando Deus olhou para o homem, ele disse e viu Deus que era muito bom. Mas, no Gênesis capítulo 6, versículo 5, quando o pecado já tinha se multiplicado, Deus olhou para a terra e viu Deus que o pecado dos homens tinha se multiplicado. E a palavra grega aqui empregada e viu Deus que tudo, absolutamente tudo, era pecado. Repare de como o olhar de Deus mudou a partir de quando a lama do pecado entrou na humanidade. Eu quero lhe dizer que Deus olha para nós com um olhar de amor, porque a lente que Ele olha para nós é Cristo. Porque se Ele não usasse a lente para olhar para a gente, que é Cristo, se Ele tirar, Ele só vai ver lama. O olhar de Deus utiliza uma lente para olhar para nós, e essa lente é Cristo. Se tirar Cristo do olhar de Deus para você, é só lama. Se tirar Cristo do olhar de Deus para mim, é só lama. Quando Deus olhou para a humanidade, Ele viu que tudo, absolutamente tudo, o termo hebraico empregado, absolutamente tudo era pecado. Uma aliança foi rompida quando o pecado entrou. Eu quero falar dessa aliança essa noite. Aliança da criação. E aí entenda, de maneira direta, antes da queda, a Bíblia não fala o termo exato sobre aliança. Mas conclui-se que antes da queda, entre Deus e o homem, havia uma aliança. Por quê? Porque haviam partes e haviam acordos. E é essa aliança que nós chamamos de aliança da criação. É essa aliança que nós chamamos de aliança das obras, ou criação, ou adâmica. Mas eu vou mencioná-la por ser menor, a aliança das obras. Entenda. Oséias capítulo 6, versículo 7. O Senhor falou que Israel quebrou a aliança com ele, assim como Adão quebrou a aliança com ele. Então que se entende que mesmo de uma maneira direta, não usando o termo aliança antes da queda, se havia uma aliança, porque Oséias escreveu isso. Que assim como Israel quebrou uma aliança por causa do pecado, Israel fez da mesma forma que Adão também quebrou. Quando essa aliança da criação foi quebrada, não há dúvida, olha aqui, não há dúvida que o pecado entrou em toda a humanidade a partir de Adão. Há um movimento herético, agora não tem mais força, isso foi na era medieval, vindo de Pelágio, pelagianismo,
que traz a ideia de que o pecado foi de Adão e de que independente de Adão ter pecado ou não, Adão ia morrer do mesmo jeito. E de que criança nasce sem nenhum pecado. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Criança já nasce pecadora. Criança já nasce pecadora. Porque ela já foi concedida em pecado. E o pecado que eu me refiro não é o ato sexual. O pecado que eu me refiro é da espécie humana. É do que nós chamamos de depravação total. Nós enxergamos a natureza do velho Adão nos atos de uma criança. Quando uma criança faz birra, irmãos, a criança nasce com pecado, mas não nasce com pecado consciente. A consciência do pecado é outra coisa, mas que já nasce com atos do velho Adão, nasce. A manifestação da birra, a manifestação do coração invejoso. Você dá um presente para uma criança e se ele vê, solta o que tem porque quer o do outro. Isso é o quê, irmão? Isso é reflexo da natureza caída. E há quem diga, criança não mente. Mente, irmão. Tem criança que mente que botam na cadeia. Sabe o que é isso? Reflexo da natureza caída. Manuelinha, quando se estribucha, pastor Wesley diz assim: é o velho Adão. Depravação total. Mas a aliança das obras, ela foi rompida quando o pecado entrou. Porque haviam duas partes. E uma falhou. Havia um compromisso entre duas partes. Mas uma das partes não sustentou o compromisso. E a aliança foi rompida. Escute aqui. E toda aliança que era rompida tinha que custar o sangue de quem perdeu. Toda aliança que era rompida custava a morte de quem não cumpriu a aliança. Por isso que Paulo bem escreveu aos Efésios, dizendo que estávamos mortos nos nossos delitos. Porque o pecado, pois, produziu não somente morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte de morrer, de ser enterrado. Morte espiritual no que se diz respeito à perca do relacionamento com Deus. E morte eterna, porque condenação e juízo de Deus é eternamente. Porque uma das partes não cumpriram. E a parte que não cumpriu foi punida com a morte. E são os mortos pelos seus próprios delitos que Adão encabeça. Que Adão representa. Toda a humanidade, pois, que não justificada por Cristo, que não rendida a Cristo, faz parte do grupo de Adão de natureza caída. Eu vou lhe dizer uma coisa. A pergunta é, missionária, e essa aliança das obras que foi rompida, Cristo já morreu, já ressuscitou, já aconteceu a sua ascensão, ele é assunto aos céus. Essa aliança, o rompimento dessa aliança ainda está em vigor, tá? Para quem não está em Cristo, ela ainda está em vigor. Romanos 6:23 traz o pagamento claro da aliança das obras que foi rompida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador.
A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que essa aliança que foi quebrada, o prejuízo dela ainda está em vigor. É que para ela ainda há salário. É que para ela ainda há recompensa. A segunda coisa que essa aliança ainda está em vigor é que ela só é rompida quando se está em Cristo. Quando se vem para Cristo, esse pagamento que ninguém quer receber é anulado. Esse pagamento que ninguém quer ficar com ele é anulado. Só a partir de Cristo. Só a partir de Cristo. Esse pagamento veio, pois, por causa de um homem que, como descrito em Romanos capítulo 5, pela sua desobediência, ele quebrou a aliança das obras. Ele não conseguiu sustentar a parte dele, trazendo todos para a condenação da morte. Quero repetir que quem falhava no lado da aliança, a parte que não cumpria, custava a sua própria vida. Alguém não conseguiu sustentar, Adão. E a quebra dessa aliança vigora ainda hoje. O pagamento do preço da quebra dessa aliança vigora ainda hoje. Eu quero lhe dizer algumas citações sobre isso de alguns homens de Deus. Isso é extraordinário. Franklin Ferreira diz: o pecado de Adão tornou o homem incapacitado. Eu quero lhe dizer uma coisa: sem Deus você é um incapacitado. Sem Jesus você é um incapacitado. Sem Jesus, Rebeca é uma incapacitada. O pecado de Adão tornou um homem um incapacitado. E no sentido de incapacitado aqui é um sentido literalmente de alguém sem poder fazer nada. Paulo reconhece que essa capacidade é vinda por Cristo, quando em Filipenses capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava reconhecendo, havia uma incapacidade em mim, havia algo que a lei não supria, havia algo que a lei não atendia, mas a partir de Cristo, alguém foi tirado do lugar da incapacidade, e Cristo chegou e disse: recebe capacidade, recebe capacidade, recebe força. Cristo te tirou do lugar de incapacidade. Você era um incapaz. É forte ouvir isso. Você era um incapaz, mas Cristo te tirou do lugar de incapacidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: isso veio muito antes de Moisés. E quando ele se refere a Moisés, ele estava dizendo a lei, que a lei não foi capaz de imputar o pecado. O cumprimento da lei não foi capaz de suprir o buraco e a lacuna que foi deixado no relacionamento entre Deus e o homem. A lei não conseguiu, não foi capaz de fazer essa ponte. Havia uma incapacidade, por mais que a lei fosse cumprida. Pelo contrário, a lei veio para realçar mais ainda o pecado. Porque se já havia um pecado natural no coração do homem, a lei veio para que o homem percebesse que ele era ruim mesmo, que o desejo e a sua inclinação era fazer o errado. Que quando os mandamentos são entregues, não mate, não cobice, não adultere. É porque havia no coração o desejo de matar, de adulterar, de cobiçar. Porque se assim não fosse, não tinha sido entregue.
A lei foi entregue para realçar ainda mais. Franco Ferreira diz que o homem estava em um lugar de incapacidade. Paulo compreendia isso. Mas Paulo compreendia que essa realidade era mudada a partir do estar em Cristo. Quando ele diz: agora eu posso todas as coisas. Mas eu posso a partir de quem? Daquele que me fortalece. Lloyd Jones diz: podemos resumir a raça humana, a história da raça humana, da seguinte forma: no que aconteceu conosco por causa de Adão, e do que aconteceu e ainda acontece e acontecerá conosco por causa de Cristo. Existem dois destinos. Ele diz, Lloyd Jones diz: nós podemos resumir no que aconteceu conosco a partir de Adão, e no que aconteceu, no que acontece, ou seja, ele estava dizendo no que ele já operou, no que ele ainda opera e do que ele vai completar em nós em estatura de varão perfeito a partir de Cristo. Isso me revela que o que Adão fez já se cessou, mas o que Cristo faz age com continuidade. Eu vou repetir: o que Adão fez cessou, mas o que Cristo faz age em continuidade. Ele fez algo, ele está fazendo agora, mas ainda tem coisa para ele fazer. Ele fez algo, ele está fazendo agora, mas ainda tem coisa para ele fazer. O que Adão fez, fez. O que Adão fez. A marca ficou, mas o que Cristo fez, ele está fazendo agora, e ele ainda continuará fazendo. É uma obra em continuidade. Paulo queria trazer aos romanos um antagonismo entre Adão e Cristo. Para que se compreendesse o viver no pecado e o viver na graça. Estar em Adão é estar fora de Cristo. Estar em Adão é estar no pecado, é estar na prostituição. Não, estar em Adão é fora de Cristo. Porque ou se está em Adão, ou se está em Cristo. Não se está em Moisés, não se está em Jeremias, não se está em Paulo. Ou se está em Adão, ou se está em Cristo. E o que é estar em Adão? Estar em Adão não está em Cristo. Fulano não está em Cristo, então está em Adão, meu irmão. Me desculpe. Adão representa a natureza caída, pecaminosa, que ainda não reconheceu a justificação por meio da fé. Mas a partir de Cristo, nós podemos enxergar a manifestação da aliança da graça. Eu não posso deixar você dormir. Diga comigo: manifestação da aliança da graça. Eu quero lhe lembrar que a aliança das obras, ela foi quebrada com um preço alto da condenação da humanidade. E ela foi quebrada porque alguém não conseguiu cumprir. Dentro do plano da salvação, nós compreendemos que quando o pecado entrou na humanidade, uma lacuna, ou o que nós chamamos de abismo, ficou aberto. O homem tentava chegar-se até Deus, mas ele não tinha como, porque esse abismo o impedia. Mas, a partir da manifestação da aliança, quando o homem falhou e não conseguiu obter as bênçãos oferecidas pela aliança das obras, a aliança da graça interviu. Quando o homem falhou e não conseguiu por si próprio
adquirir as bênçãos da aliança das obras, a aliança da graça entrou em cena para dizer: eu vou lhe dar o que você precisa, mas não tem como conquistar. Eu vou trazer para você aquilo que você precisa, mas em você mesmo você não tem como adquirir. A aliança da graça entrou em cena para trazer para mim e para você o que a gente precisava, mas não tinha como conseguir. Jesus se apresentou para você, para te dar aquilo que você precisava e não tinha como conseguir. No Gênesis 15, eu quero falar dessa aliança. Quando em um sono profundo, o Senhor revela, mostra a Abraão, ele vê a visão de uma aliança. Mas agora é uma aliança diferente. Quando dois homens, duas pessoas iam fazer uma aliança, elas pegavam os animais em sacrifício, partiam no meio, colocando uma parte desse animal no lado direito e outra parte do lado esquerdo. Essas duas pessoas que faziam aliança, elas passavam pelo meio desses sacrifícios. Havia sangue derramado no caminho. E esse passar pelo meio era um sinal de: quem descumprir, vai acontecer isso que aconteceu com os animais. Só que a aliança das obras tinha sido rompida, porque alguém não conseguiu cumprir. E a partir de Cristo, uma aliança superior iria acontecer. E nessa aliança com Cristo, Deus não chamou o homem para passar de novo por ela, porque Deus sabia que no homem havia um estado de incapacidade. Abraão vê, pois, uma labareda de fogo passando pelo meio do caminho, porque o Pai, o Filho e o Espírito, como testemunha, passou dizendo: ele não pode, mas o Filho diz: eu vou cumprir o papel que eles não conseguiram. Ele não tem como, mas o Filho diz assim: eu me coloco no lugar da parte que não cumpriu. Dessa vez eles não vão falhar, porque eu me coloco no lugar deles. A Trindade passa, o Pai, o Filho e o Espírito como testemunha suprema, dizendo: dessa vez vai dar certo, dessa vez não vai ter falha, porque não é mais com eles, agora a parte deles é comigo. Coloca o homem para passar de novo. Não, não, não. O homem não. Eu passo por eles. O que tiver de haver de falta, joga para mim. Que derrame meu sangue. Que cumpra na minha carne. Mas com eles não. Eu vou cumprir o que era para ser para eles. Meu irmão, essa aliança da graça, representada por Cristo, a aliança, pois, das obras, representada por Adão, rompida por uma incapacidade do homem. Mas a aliança da graça, a condição de participar dessa aliança é crer com fé na obra de Cristo. Eu não quero mais estar no grupo de Adão. Eu quero ir para o grupo que vence. Como é que eu faço? Crer com fé na obra de Cristo. Crer que houve uma aliança que você não podia, mas um representante supremo passou por você.
Há uma condição para a participação, e Gruden diz que há uma condição para a permanência. E qual é a condição para a permanência? A obediência. Porque foi exatamente essa condição que foi quebrada por Adão na aliança das obras. Porque ele não obedeceu. Ele recebeu, mas não permaneceu na aliança. Por quê? Porque nele foi gerada a desobediência. E como bem disse Paulo no capítulo 5, por causa da desobediência de um, todos foram levados à condenação. Então, a aliança da graça, olha aqui, para não pensar que a aliança das obras falhou por causa da desobediência, mas na aliança da graça pode tudo. Na aliança da graça também precisa da obediência. A manifestação da aliança da graça, representada por Cristo, traz a manifestação da promessa que aconteceu desde Adão e que foi rompida por causa do pecado. E qual sempre foi a promessa de Deus para o seu povo? A promessa de bênção de Deus para o seu povo sempre foi a vida eterna com Ele. Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34. O Senhor, pois, revela: eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. A manifestação da bênção dessa aliança sempre foi a eternidade com Ele. O relacionamento, pois, que havia e que em Adão foi rompido. Deus agora manifestando através do Filho a justificação para que essa aliança, para que esse relacionamento voltasse a acontecer. Agora eu quero lhe dizer uma coisa. Escute bem. Nenhuma aliança feita poderia ser alterada. Nenhuma aliança feita podia ser alterada. Vamos fazer uma aliança? Vamos. Vamos mudar uma cláusula da aliança? Não pode. A aliança era aliança. Veja se você vai aceitar, porque depois de feita tem que cumprir. Numa aliança feita nem se pode mudar regras, nem se podia mudar partes que a fizeram. Uma vez feita, consumada estava. Preste atenção aqui. A única maneira de consertar um erro de uma aliança que foi feita não era mudando-a, era fazendo uma nova aliança. Não se tinha como alterar uma aliança que já tinha sido feita. A aliança, uma vez feita, estava consumada. Mas se quisesse, se precisasse modificar uma aliança, pois que se compreendesse como errada ou em falta, uma nova aliança, uma aliança superior era feita para suprir a falta da aliança que foi quebrada. Lucas 22, 20. A última santa ceia de Jesus com os seus discípulos. Ele toma o pão da graça, parte, dá aos seus discípulos. Ele toma, pois, o cálice e, erguendo, ele diz: essa é a nova
aliança do meu sangue. Essa é a nova aliança do meu sangue. Ele estava dizendo: em Adão a aliança falhou. Em Adão a aliança falhou. Mas em mim tem uma aliança nova que supera a falta de Adão. Em mim tem uma aliança completa e plena. E olhe para cá, para você começar a destampar o céu aqui nesse lugar. Para eu lhe dizer uma coisa: depois dessa aliança completa, plena, como ele mesmo descreve, Paulo escrevendo aos Coríntios sobre a necessidade do compromisso com o memorial que é a Santa Ceia. Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. E ele traz a mesma referência de Lucas 22 e ele diz: essa é a nova aliança do meu sangue. Jesus estava levantando o cálice e estava dizendo: tem uma aliança que é superior ao erro, tem uma aliança que é superior ao pecado, tem uma aliança, aleluia, que errou e que não pode ser apagada, mas uma melhor pode sobrepor a ela: a aliança do sangue, a aliança do sangue, a aliança do sangue. E eu quero lhe dizer mais uma coisa: a aliança feita com Adão foi frustrada. E uma nova aliança teve que ser feita para suprir a falta em Adão. Mas eu quero lhe dizer que depois dessa aliança chamada nova aliança, nenhuma outra mais precisou ser feita. Essa aliança não precisa de atualização. Essa aliança não precisa de ser nova. Eu quero lhe dizer que governos passaram. Eu quero lhe dizer que tempos passaram. Primeiro século passou a era medieval, passou tantas outras coisas. Mas eu quero lhe dizer que mais de 2000 anos essa nova aliança ainda é atual, ainda é suficiente para a igreja. Essa aliança ainda consegue tirar alguém de lado de Adão e colocar por meio da justificação. É a nova aliança, ela é suficiente. Quando você tomar a Santa Ceia, você vai levantar o seu cálice e vai dizer: é a nova aliança. Por isso que Paulo disse: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, o teu agrilhão? Cravada foi a morte pela vitória. A vitória de onde? A vitória de Adão? Não, Adão perdeu. É a vitória do sangue. É a vitória do sangue. Alguém pode orar e adorar para o céu chegar aqui? Decamanaia Sérgia, decomante a súbria. É uma aliança plena, é uma aliança suficiente, capaz. Não foi uma aliança feita para dizer: os tempos vão mudar, os governos vão mudar, as situações, o mundo vai mudar, essa aliança vai ficar obsoleta, insuficiente. Não. Ele diz: essa é a nova aliança, porque uma aliança errada só podia ser corrigida por uma nova superior a ela. E nós hoje vivemos a uma aliança superior, a aliança que foi quebrada pelo pecado. Nós estamos em Cristo. A aliança frustrada e vergonhosa de Adão ficou para trás, porque nós levantamos o cálice e declaramos: essa é a nova aliança, eu estou com ela. Tem alguém que está com a nova aliança aí? Tem. Quando você cear, é para dizer: a nova aliança, eu estou com ela. O antagonismo entre Cristo e Adão. Em Adão havia transgressão. Em Cristo, dom gratuito. Em Adão havia condenação, em Cristo a justificação. Em Adão havia morte, em Cristo a vida. Em Adão havia ofensa, em Cristo a justiça. Oh, glória! Em Adão havia desobediência, em Cristo a obediência.
Em Adão havia vultosa ofensa, em Cristo há abundante graça. Quero lhe dizer uma coisa. Adão tinha, Cristo é. Escute aqui. Adão tinha, Cristo é. No Éden, Adão tinha um rio que se dividia em 4 braços de água e alimentavam com fontes de água o Éden. Adão tinha, Cristo é. Adão tinha água. Mas em João capítulo 4, Jesus se apresentou dizendo: eu sou a água. Adão tinha, Cristo é. Deixa eu lhe dizer mais. Adão tinha comida. O que ele quisesse comer, ele tinha. Não tinha propriamente o pão, mas de tudo que foi dado a ele para cuidar e lavrar, ele tinha para comer. Adão tinha pão. Cristo se apresentou em João capítulo 6, versículo 48, dizendo: eu sou o pão da vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O primeiro privilegiado a receber os raios de sol, vitamina D nos ossos, foi Adão. Os luminares foram criados. Aleluia. O luminar que cuida do dia, o luminar que cuida da noite, os raios do sol foram entregues para ele. A luz, ele foi o primeiro a contemplar. Adão tinha luz, mas Cristo, pois, disse em João capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Adão tinha, mas eu sou. Ele tinha luz, mas eu sou luz. Ele tinha pão, mas eu sou pão. Ele tinha água, mas eu sou água. Deixa eu lhe dizer uma coisa. No Éden, Adão tinha liberdade. Ele andava para onde ele queria. Ele tinha caminhos abertos, mas ele não era o caminho. Mas em João capítulo 14, Jesus diz: eu sou o caminho. Em Adão havia mentira, nele havia verdade. Eu sou verdade, aletheia, verdade absoluta. Adão tinha, mas Cristo é. E se ele é, tem para você. Tem água, tem pão, tem luz, tem caminho, tem verdade, tem porta. Tem alguém que está em Cristo. Ai, come on, Josiah. Pode adorar que o céu chegou, vá. Adão tinha, mas Deus é. Já estou acabando. Pode adorar Jesus, vá. Ei, remende camão, tchau, sal. Mídia sérgia. É uma aliança superior. Quero lhe dizer uma coisa. Quando Paulo diz no versículo 20, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Escute aqui. Gruden, em sua teologia sistemática, disse que todo mal, escute aqui, todo mal que recebemos de Adão é vencido pelo bem que recebemos de Cristo. Vou lhe explicar. Aonde abundou o pecado? Quando a aliança das obras foi quebrada, que o pecado abundou, ou seja, ele tomou de conta de tudo. O homem olhava e buscava uma aliança por si só e dizia assim: não tem nada que consiga preencher. Havia uma incapacidade da lei. O pecado abundou. Vamos procurar uma aliança.
Procurem alguma coisa que consiga ocupar o lugar que o pecado já ocupou. Procurem alguma coisa que consiga suprir a falta de suprimento acontecida pelo pecado. O pecado levou, pois, a humanidade ao cativeiro do próprio pecado. Procura alguma coisa para suprir? Tem? Não tem. Tem lei não serve. E aí, o que é que tem? Aí Paulo diz, tudo que o pecado ocupou, aonde abundou o pecado, a graça veio. O que é que tem para ocupar? Não tem nada. Humanamente falando, o que é que pode ser? Aí vem uma aliança superior dizendo assim, eu consigo preencher o que o pecado fez. Eu consigo, aleluia. Eu consigo preencher aquilo que o pecado preencheu. Eu consigo abarcar. Escute aqui, a graça conseguiu abarcar o prejuízo que o pecado deixou. Por isso que Paulo diz, aonde abundou o pecado, a graça deu de banho. A graça superabundou. Se o pecado, pois, foi distribuído por toda a humanidade, a graça, pois, aleluia, foi dispensada a todos aqueles que estão em Cristo. Paulo disse, aonde o pecado entrou em cena, a graça entrou dobrada. Vou terminar. Salmo 20, coloca aí no telão, por favor. Salmo 24. Vá passando aí, vá. Aê, volta ali, varão. Olha esse negócio aqui. John Piper, pastor puritano. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Piper diz que os portais reconhecem a santidade de Deus. Quando ele abriu mão de todo o esplendor de sua glória e desceu à terra em forma de homem, cumprindo, pois, a condenação de uma aliança que não éramos capazes de cumprir. Descendo, pois, para cumprir uma nova aliança, de uma aliança que outrora foi falida e que trazia para nós condenação. Quero frisar aqui para nós, ele continuou sendo Deus, mas que por um amor inexplicável ele, pois, desce, não só se fazendo homem, mas condenação. Como um cordeiro mudo é levado ao matadouro e não dá uma palavra. Foi sacrificado como um cordeiro, mas venceu como um leão. E subiu e se tornou assunto aos céus. E John Piper diz que quando ele se apresentou nos portais, que ele vai entrando aos portais, os anjos dizem, é ele, o Rei da Glória. Ele desceu santo, subiu santo, e é o único que é digno dos portais se abrirem para que ele possa passar. Segure aí. Se Rebeca chegar nos portais, o portal não sai do canto. Se você chegar no portal agora e dizer, abre aí, eles não vão te reconhecer por quem você é propriamente. Se a equipe de Adão chegar no portal, o portal não vai saber nem quem é. Mas a partir de Cristo, eu quero lhe dizer que ele disse aos discípulos, eu vou, mas eu vou vos preparar uma morada. Eu quero lhe dizer que o portal não abre só para
a Ele. Atrás dele tem todos os que estão justificados pela fé. Quando ele está entrando, que o portal se abre, ele passa e diz: deixa a Rebeca entrar que ela está comigo. Deixa Jean entrar que ele está comigo. Deixa esse crente entrar que ele está comigo. Abre-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte, forte e poderoso nas batalhas. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Os portais o reconhecem, o céu o reconhecem, o inferno teme. E como é que nós vamos entrar por esses portais? É por Ele, é através dEle. Quem é esse Rei da Glória? Pai, perdiz os anjos olhando. Quem é aquele que vem ali? É Ele. O único digno dos portais se abrirem pelo seu próprio mérito é Cristo. Portal não se abre pelo mérito de ninguém, porque ninguém tem mérito por si próprio para os portais se abrirem. Mas quando Cristo, em sua ascensão, pisa nas regiões celestiais, os portais se abrem, porque diz: Ele é digno de entrar, Ele é digno de entrar. Mas Ele não entra só, Ele diz: tem gente que vem comigo aí, deixa o portal aberto e quem tiver comigo pode entrar. Eu paguei a conta, está comigo. Você já teve essa experiência de alguém pegar na sua mão e dizer assim: paguei tua conta, tu está comigo, fica à vontade, Cristo pagou sua conta. A porta dos portais eternos estão abertas. Ele diz assim: deixa entrar que a conta é comigo, já foi paga. Ele pode entrar, Ele pode entrar, Ele pode entrar. Tem alguém que deseja entrar com Cristo por esses portais? Tem alguém que deseja viver plenamente a realidade dessa aliança? Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Em Cristo. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, um nome. Cante poderoso. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Meu Rei, poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos. Essa canção faz todo sentido nessa noite. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. oh quão maravilhoso é, oh quão maravilhoso é, o nome de Jesus, meu Rei. mais forte que tudo é, oh quão maravilhoso é, Nome de Jesus. a morte vencestes, O véu tu rompestes, a tumba vazia.
está. Aí bem me te adora, nessa madrugada proclama glória, pois ressuscitaste e vive estás. Tu És invencível, inigualável, hoje pra sempre. reinará. Teu é o reino, Tu é a glória acima de todo. segura aí. nome está. Celebre a nova aliança. Poderoso esse nome. Alabaia sobre Menéria. A nova aliança que te tirou da morte. A nova aliança que te resgatou do pecado. A nova aliança que rasgou a história que o adversário escreveu para sua vida. A nova aliança que te deu casa, te deu família, te deu dignidade, te deu nome, te deu história. Celebre a nova aliança, receba da nova aliança, glorifique pela nova aliança. Tem crente vivo aí para adorar? Tem crente vivo aí que está em Cristo. Jesus, meu rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome O nome de Jesus. aquele relógio é um pouco adiantado. É 1h01 da manhã. Você aguentou até aqui. Eu vou te dar o privilégio de 30 segundos para você abrir sua boca, porque o dia 4 de fevereiro de 2021 começou agora e não volta mais. E você tem o privilégio de celebrar a nova aliança. Tem alguém que tem boca para adorar. Tem alguém que tem glória para entregar. Aleluia, para entregar a Ele. Celebre a nova aliança, adore a Ele. Foi Ele quem te tirou da morte. Foi Ele quem te resgatou do pecado. Foi Ele quem te livrou da loucura. Foi Ele que te tirou da depressão. Foi Ele que te deu família. Foi Ele que tem te sustentado. Tem graça, tem força. Tem alguém que tem glória para dar aí. É 30 segundos, vai. É privilégio de crente. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Adore aquele que vive. Adore a nova aliança. Quem está comigo na nova aliança, adora aí, vai. Tamo junto na nova aliança. Eu tô com Ele, você tá com Ele. Ai, o velho homem morreu, Adão em nós perdeu. Nós estamos, pois, em Cristo. Em Cristo, em Cristo. Adore. Pode adorar. Pode adorar, não paga, é de graça. Pode adorar. Adore Jesus. Adore a Jesus.